Vamos lá, moçada? Então vamos aqui para mais uma unidade de concentração que nós vamos estudar, tá? Hoje vamos falar aqui sobre concentração em quantidade de matéria, tá? Até agora nós falamos aqui sobre dois tipos, né, de concentração. Falamos da concentração comum, ou concentração em massa. Essa é grama por litro. Lembra? Grama de soluto por litro de solução. Qual é a quantidade em gramas do soluto que eu tenho para cada litro de solução? Isso é a concentração comum, tá? Depois nós falamos de título. E aí eu falei no plural, títulos. Porque tem título em massa, título em volume ou massa por volume. Lembra? E aí eu falei para vocês de maneira muito simples, gente. O que é título? É porcentagem. A porcentagem de soluto na solução. Agora, eu posso falar porcentagem em massa, eu posso falar porcentagem em volume, ou então porcentagem em massa por volume. Mudam as unidades. Já, inclusive, fizemos exercícios disso, tá? Já que eu falei de porcentagem, que é partes por 100, eu também aproveitei e falei partes por 1000, partes por milhão, partes por bilhão, partes por trilhão. Lembra? De maneira muito simples, muito tranquila, dizendo o seguinte para vocês. Olha, aqui é o seguinte, quem sabe um sabe todos, né? Porcentagem é partes por 100. Tranquilo? Os outros seguem na mesma linha. Tá? Antes de começar aqui a nossa aula de hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Tá? Imagine vocês que eu tenho aqui 500 mililitros de uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Tá? Preparei 500 mililitros de uma solução de hidróxido de sódio. E para isso eu adicionei 80 gramas da base. 80 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para 500 ml, né, para meio litro de solução. Tá? Agora eu vou perguntar para vocês, qual seria aqui a concentração dessa solução em gramas por litro? Muito bem. Fica mais simples isso, hein, gente? Aqui meio litro. Para meio litro nós usamos 80 gramas. Quando eu pergunto qual a concentração em gramas por litro, eu estou te perguntando quantos gramas de soluto por litro, quer dizer, para cada 1 litro de solução. Ora, se para meio litro são 80 gramas, obviamente para 1 litro inteiro seria o dobro, 160 gramas por litro. Não é isso? Não é simples? Tá? Isso aqui significaria dizer que se fosse 1 litro de solução, eu precisaria de 160 gramas do hidróxido de sódio. Esta é a relação para 1 litro. Tá bom? Gente, sabendo que o soluto é o hidróxido de sódio, eu estou fornecendo aqui em cima, ó, conhecendo a massa molar do hidróxido de sódio como sendo 40 gramas, esses valores são dados, tá? O Na, 23, O, 16, H, 1, somando tudo, 40 gramas. 40 gramas corresponde a 1 mol do hidróxido de sódio, tá? Então a minha pergunta aqui seria o seguinte. Diante disso, qual seria essa concentração aqui em mol por litro? Eu estou te perguntando, para cada litro de solução eu teria quantos mols? Muitos de vocês já estão vendo ali de longe essa saída, né, gente? Ora, se tem 160 gramas em 1 litro e 40 gramas vale 1 mol, 160 gramas, então, são quantos mols? Né? 40, 1 mol. 160 equivale a 4 vezes isso. Portanto, essa concentração seria 4 mol por litro. Tá? Vê que grama por litro, mol por litro, são muito parecidinhos, estão muito pertinhos ali um do outro. Tá? É como se eu te dissesse 48 ovos por caixa, ou dissesse 4 dúzias por caixa. Né? Estou dizendo a mesma coisa, só que de forma diferente. São 4 mols em cada litro. Como cada mol são 40 gramas, 4 vezes 40, 160. Tanto faz dizer 160 gramas por litro como 4 mol por litro, eu estou falando da mesma solução. Perceberam? Nós já havíamos falado disso lá naquele exemplo inicial do suco, que eu pedi, ó, qualquer dúvida, volta lá. Só que lá eu pedi muito mais coisas, né? De muito mais formas. Pois bem, gente, isso aqui é o que nós vamos estudar agora. Pronto. Eu ainda nem falei aqui o que é concentração em quantidade de matéria, nem a unidade, nem nada, e mostrei para vocês que vocês já sabem calcular. Qualquer pessoa que sabe cálculos químicos sabe fazer um negócio desse. E ainda tem mais, ó. Já que eu tinha a concentração em gramas por litro, eu só transformei 160 gramas, são quantos mols?
né? Se 40 gramas vale 1 mol, 160 gramas, x. X igual a 4. Mas eu tenho certeza que deve ter alguém que pensou diferente. Ah, Rogério, eu pensei diferente. Eu fiz assim, ó, tu disseste que botou 80 gramas para meio litro. Como 40 gramas é 1 mol, 80 gramas são 2 mols. Só que 2 mols está no volume de meio litro. Se em meio litro tem 2 mols, em 1 litro inteiro eu teria x. Esse x seria o mesmo 4 mol por litro que a gente tem ali. Estão percebendo como aqui no estudo das soluções, gente, vocês já sabem tudo? Mesmo quem nunca parou para estudar isso, mesmo quem está começando o segundo ano agora, enfim, tá? Se eu sei cálculos químicos e eu sei regra de 3, proporção lá da matemática, eu sei tudo de soluções, gente. Tranquilo? É por isso que eu estou orientando vocês aqui no seguinte: para cada novo tipo de concentração, o que eu preciso saber? A unidade. É na unidade que está o significado. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Concentração em quantidade de matéria. Aí eu coloquei entre parênteses. Ou concentração molar, ou ainda molaridade. Esses termos, concentração molar e molaridade, são termos que, em tese, são termos obsoletos. Ou pelo menos deveriam estar em desuso. Tá? O termo correto é concentração em quantidade de matéria. Mas isso aqui, gente, é aquela tal mudança que não ocorre assim, ó, de uma hora para outra. Isso vai demorar muito tempo ainda, vocês vendo falar aí de molaridade, concentração molar, tá? Por isso que eu estou falando dessa forma. Mas o termo correto, vamos dizer assim, rigorosamente ou oficialmente correto, concentração em quantidade de matéria. Tudo bem? Lembra o que é quantidade de matéria? Quantidade de matéria é número de mol. É a quantidade em mol. Ou seja, é o número de mol por litro. É por isso que a unidade disso aqui, gente, vocês vão ver agora, ó, qual é a unidade dessa nova concentração que nós vamos estudar? Mol por litro. Mas só isso não é suficiente. Tá? Mol de quem por litro de quem? Mol de soluto por litro de solução. Tá? O que é concentração em quantidade de matéria? É o número de mol do soluto que nós temos para cada 1 litro de solução. Gente, não interessa as informações que a questão tenha me dado. Na hora que ela me pedir, encontre a concentração em quantidade de matéria ou encontre a concentração em mol por litro, o que eu estou te pedindo é isso. Quantos mols para cada 1 litro? Entendeu? Se tu entendeste isso, tu vai responder a questão. Não sei lá o que ele me deu. Joga para mol. Ah, mas não está para 1 litro. Joga para 1 litro. Se eu tenho um número de mol em 1 litro, eu tenho a concentração em quantidade de matéria. Que vocês ainda podem ver por aí, concentração molar ou molaridade. É a mesma coisa. Tudo bem? Então, organizando aqui. Qual a unidade dessa concentração? Mol por litro. O oficial é isso, tá, gente? Mol por litro. Mas também pode aparecer molar, ou esse M maiúsculo. O que significa um molar? É a mesma coisa que um mol de soluto para cada litro de solução. Certo? O que é um molar? É um mol por litro. É um mol de soluto para cada litro de solução. Então, essa relação aqui, ó, ela é geralzona, é genérica. Tá? Solução molar é aquela que tem 1 mol de soluto para cada 1 litro de solução. 1 mol de soluto em 1 litro de solução. Lembra que 1 litro são 1000 mililitros. Para mim, tanto faz eu falar 1 litro ou 1000 mililitros, gente, é a mesma coisa. Tá? Eu olho aqui para 500 mililitros e digo meio litro. Claro, vocês sabem disso, gente. Tá? Tu vai lá, pede um refrigerante de 500 mililitros. O cara vai te dar, né? Tu vê lá o refrigerante de 500 mililitros ou meio litro. Né? A gente tem garrafa de refrigerante de 1 litro. 1 litro são 1000 mililitros. Enfim, vocês têm noção exatamente do que é 1 litro, né? Ou do que são 500 mililitros. A latinha de refrigerante são 350, 355, depende ali, né? Mililitros. É bom a gente ter essa noção de volume, né? Tá? Então, se eu tiver 1 mol de soluto em 1 litro de solução, isso é a solução 1 molar. Vejam só o que eu vou fazer aqui com vocês, gente. 1 molar é 1 mol em 1 litro. Isso é genérico. Mas vocês sabem que 1 mol de soluto pesa uma determinada massa, que é o que nós chamamos de massa molar. Pois bem,
Se bem aqui, no lugar de um mol de soluto, eu escrever a massa molar do respectivo soluto, nós aí criamos uma relação entre molaridade, massa e volume. Observe, para o hidróxido de sódio, solução molar é aquela que tem um mol, no caso do hidróxido de sódio, um mol são 40 gramas. Ah, então se eu tiver 40 gramas de hidróxido de sódio para 1 litro de solução, 40 gramas por litro, nesse caso é 1 mol por litro. 1 molar são 40 gramas em 1 litro. Entenderam? 1 molar é 1 mol em 1 litro. No caso do hidróxido de sódio, 1 mol é 40 gramas. Então, para o hidróxido de sódio, 40 gramas para cada litro corresponde a 1 molar, 1 mol por litro. E assim segue para os demais exemplos. Quanto é a massa molar do ácido sulfúrico? Vamos lá encontrar e tal, vocês sabem fazer isso bem, né? 98. Ah, então, 1 molar é 1 mol em 1 litro. No caso do hidróxido de sódio, 1 mol é 98 gramas. Gente, se nós tivermos em 1 litro de solução 98 gramas de ácido sulfúrico, isso é solução molar. É 1 mol por litro, já que 98 gramas corresponde a 1 mol. 1 molar são 98 gramas por litro, no caso do ácido sulfúrico. Entenderam o que eu estou fazendo aqui? 1 molar é 1 mol em 1 litro. Isso é o geralzão. No lugar de 1 mol, eu estou colocando a massa molar do respectivo soluto. Quanto é que é a massa molar da glicose? Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, isso é igual a 180 gramas. Então, no caso da glicose, 1 molar são 180 gramas por litro. Se eu fizer 1 litro de solução de glicose, e para isso eu usei 180 gramas de glicose, é 1 molar. É 1 mol por litro. Entenderam? 1 molar é 1 mol em 1 litro. Qual é o soluto que eu vou raciocinar agora? Cloreto de sódio. Quanto é a massa de 1 mol do cloreto de sódio? 58,5 gramas. Então, 1 molar é a mesma coisa que 58,5 gramas por litro. Certo? Então, gente, quando eu faço isso aqui, no lugar de 1 mol, coloco a massa molar, eu criei aqui uma relação entre a concentração molar, a massa do soluto e o volume de solução. Perceberam? Normalmente as questões, ou pelo menos as questões mais comuns que envolvem concentração molar, né, concentração em quantidade de matéria, relacionam essas três coisas. Concentração molar, né, concentração em mol por litro, massa de soluto, volume de solução. Dessas três coisas, dessas três grandezas, a questão te dá duas e pede uma. Tranquilo? Então o que é concentração molar? Mol de soluto por litro de solução. Ponto. Isso é tudo. O resto é com vocês. Tá? E comparando essas duas concentrações, eu até gosto de dizer o seguinte, gente. Concentração comum e concentração molar, elas te dão a mesma informação. Olha o jeito que eu vou falar aqui, como fica a mesma informação. O que essas duas concentrações nos dizem? A quantidade de soluto para cada litro de solução. Se eu falar assim, quantidade de soluto, sem especificar a unidade, as duas são iguais. Isso aqui é a quantidade de hidróxido de sódio para 1 litro de solução. Isso aqui é aquela mesma quantidade de soluto para 1 litro de solução. Sim, mas então, por que são duas? Qual a diferença de uma para a outra, então? Na primeira, a quantidade está em gramas. Na segunda, está em mol. Mas é para 1 litro de solução. Entenderam? Concentração comum e concentração molar te dão a mesma unidade, a mesma informação, tá? Só que na primeira a quantidade de soluto está em gramas, na segunda está em mol.